O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro sermão, no terceiro anúncio da paixão. Jesus, aqui, já pela terceira vez, ele está falando que ele vai morrer, que ele será perseguido, que ele será maltratado, que ele vai ser flagelado, que ele vai morrer e ao terceiro dia ele ressuscitará. Quando Jesus falou isso pela primeira vez, Pedro ficou escandalizado, repreendeu Jesus, dizendo: Senhor, que isso não te aconteça. Chamou Jesus à parte e o repreendeu. Quando Jesus falou isso pela segunda vez, não foi suficiente. Os discípulos não compreenderam e discutiam entre si quem era o maior entre eles. Aqui então, pela terceira vez, Jesus fala e diz que a mãe dos filhos de Zebedeu, isto é, instigada pelos filhos, a mãe foi, coitada, foi empurrada, mas eram os filhos que queriam. Ela poderia querer também, ok, levada pela visão, pela mentalidade mundana de querer sempre uma vida confortável, segura, financeiramente estabilizada. Isto é, não há em si, não há nenhum mal nisso, mas o problema é que, não obstante Jesus falasse, quer dizer, ao mesmo tempo, enquanto Jesus falava sobre morrer, sofrer, se sacrificar, eles estavam ligados simplesmente nessa visão de satisfação dos desejos naturais. Então, pela terceira vez, Jesus fala, vocês ouviram, Jesus subindo para Jerusalém, ele disse que o Filho do Homem, ele
será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. E vem então a mãe dos filhos de Zebedeu, pedindo que coloque os seus filhos, um à direita e o outro à esquerda. Isto é, que eles tenham um posto de honra, que eles tenham segurança no reino de Jesus. Recordemos que a compreensão de então era um reino de glória, que Jesus seria ele iria restaurar o trono de Davi, mas numa linguagem militar, numa linguagem humana, numa linguagem que isso significava glória, honra, poder, dinheiro, status. Então, é claro que a mãe quer os dois lugares. E quando os outros 10 ouviram isso, não é que eles disseram: nossa, que coisa feia, Jesus falando de cruz e esses dois querendo glória. Não! Os outros 10 ficaram com raiva, porque, nossa, eles chegaram primeiro e pediram até que a mãe pedisse, quer dizer, foram mais espertos do que nós, porque estavam todos querendo a mesma coisa. Meus irmãos, existe algo de errado aqui. Ou Jesus é um péssimo pregador, um péssimo professor, um péssimo mestre, que não conseguiu passar adequadamente a mensagem, e nós sabemos que isso não é verdade. Ele é Deus, Deus feito homem, Ele é o melhor pregador, Ele ensina com maestria, Ele é o mestre por antonomasia, por excelência. Então, se Jesus ensinou com toda a clareza necessária, se Jesus não só Ele é um mestre sábio, mas Ele é um mestre santo, Ele é santíssimo, isto é, existe inclusive o efeito, a ação da graça, que imagine, meus santos, uma coisa, um parênteses, é você escutar a pregação de um padre sábio, já é bom. Agora imagine você escutar a pregação de um padre sábio que é santo. Nossa, é infinitamente melhor, porque ele atinge não apenas o intelecto, mas tem toda a ação da graça que pode sobrepujar aquilo que a sua sabedoria já, digamos, alcança. Então nós estamos falando de Jesus, do Verbo encarnado, do Filho de Deus feito homem, mas nem as suas palavras foram suficientes por causa da dureza do coração dos seus discípulos. Meus irmãos, Jesus, Deus, Ele não derruba as portas. Deus, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Isto é, Jesus, Ele não nos violenta. O diabo sim, ele toma posse da alma de uma pessoa fica possessa. Ninguém fica possesso de Deus, porque Deus respeita a nossa liberdade, porque Deus quer ser amado por nós, não quer que nós sejamos fantoches, marionetes, mas Deus quer, com a nossa liberdade, entrar no nosso coração e fazer uma obra nova. Então, meus irmãos, não obstante os 3 discursos, os 3 ensinamentos de nosso Senhor, o coração dos apóstolos estava ainda os seus corações estavam ainda muito ligados
às coisas do mundo, à visão, ao desejo das coisas terrestres, a uma visão imanente, isto é, a uma visão ligada apenas às coisas do aqui e do agora, de modo que eles não compreendiam por culpa própria, não por falta de capacidade do mestre que lhes ensinava. Meus irmãos, mutatis mutandis, isto é, mudando aquilo que deve ser mudado, isso também se aplica a nós. Quantas vezes já não ouvimos este evangelho? Quantas vezes a palavra de Deus nos foi anunciada e nós insistimos em ficar fechados em nós mesmos, nos nossos egoísmos, nos nossos gostos, nos nossos pensamentos, e não queremos ser transformados por Cristo, transformados pela palavra de Cristo. Nós conhecemos a palavra de Deus, e quantas vezes nós, embora intelectualmente conheçamos a palavra de Deus, embora intelectualmente saibamos que os nossos gostos, os nossos apegos, os nossos sonhos não se adequam à palavra de Deus, nós persistimos em nos segurar à nossa vontade e em não nos deixar mudar pela palavra que nos convida à transformação. Porque talvez alguém acompanhando pelas redes sociais possa dizer: mas eu não conhecia que esta é a vontade de Deus para mim. Mas eu acho muito pouco provável que alguém aqui nesta assembleia isso possa dizer. Nós conhecemos a mensagem de Deus, nós sabemos que Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós sabemos, nós conhecemos esta palavra, que no final Jesus vai dizer que no mundo é assim, todo mundo procurando satisfazer os seus desejos primários, todo mundo procurando satisfazer os seus desejos naturais, todo mundo com os olhos voltados para este mundo. Mas entre vós não deve ser assim. Nós devemos estar com os nossos olhos voltados para Deus, com os nossos olhos voltados para as promessas de Deus, e por causa disso nós devemos então organizar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Do que é que nós precisamos? O que foi que aconteceu para que esses discípulos tão carnais, e por carnais aqui compreenda aquela pessoa que busca as suas necessidades primárias: comer, dormir, conforto, beleza, saúde, dinheiro, status. Como é então que estes discípulos, que estavam com os olhos tão voltados para isso e apenas isso, eles são transformados? Eles foram transformados pelo Espírito Santo. Quando Jesus, com a sua paixão, morte e ressurreição, lhes concede o dom da Páscoa, o dom do ressuscitado, recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Toda aquela palavra outrora ouvida começa a tomar vida em seus corações. Todo aquele ensinamento intelectualmente aprendido se torna vivo espiritualmente e capaz de mover as suas ações. Não era apenas um conhecimento inócuo, que não tinha uma incidência na vida prática, mas um ensinamento vivo, um ensinamento quente, um ensinamento de fogo que abrasou os seus corações. E é isso, meus santos,
o que nós precisamos pedir a Deus, que Ele incendeie os nossos corações. Pedir o Espírito Santo, mas pedir com fé. Pedir o Espírito Santo, mas pedir com consciência de que sem o Espírito Santo, que torna vivo o ensinamento de Cristo em nós, diria até mais, sem o Espírito Santo, que torna Deus vivo em nós, isto é, Deus atuante em nós, sem o Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Iremos conhecer a palavra de Deus, iremos conhecer o ensinamento de Cristo, mas ele se tornará para nós um peso, um fardo insuportável, algo impossível de ser vivido, algo exigente por demais. Mas quando recebemos o Espírito Santo, ele nos torna não apenas capazes de viver a vontade de Deus, mas, espantemo-nos, desejosos de viver a palavra de Deus. Nós não apenas nos sentiremos capazes de colocar em prática o que Deus nos pede, mas nós sentiremos necessidade de colocar em prática o que Deus nos pede, porque o amor estará aceso, vivo em nós. Peçamos, meus santos, peçamos não apenas com a boca, peçamos não apenas com o intelecto, mas peçamos com a alma. Vinde, Espírito Santo. Diga mesmo de verdade: Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo para viver a Tua palavra com liberdade. Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo para viver a Tua vontade com amor. Jesus, eu preciso do Espírito Santo para não me escandalizar com a cruz, mas beijá-la na minha vida. Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo para não me tornar inimigo da cruz, mas querer ser contigo crucificado. Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo para que tudo aquilo que é mundano em mim seja queimado e a Tua palavra entronizada no meu coração. Peçamos, meus santos, peçamos por intercessão de São José, tão dócil ao Espírito Santo. Peçamos por intercessão da Virgem Maria, tão dócil ao Espírito, que é chamada de esposa do Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo a Jesus, que Ele quer nos conceder em abundância o seu amor, o Espírito Santo, para que com o seu amor nós o possamos amar de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.